Muito obrigado, Arthur, pela apresentação tão abrangente. E agora podemos começar as perguntas e respostas. Norman, se você quiser ir primeiro. Por favor, só espere o microfone, porque nós estamos gravando. Eu tenho isso aqui que vai funcionar para traduzir, se vocês quiserem perguntar em português. Arthur, eu tenho duas perguntas. Será que o Brasil vai ser um beneficiário disso em relação aos Estados Unidos e à China? E, em segundo lugar, qual que seria a sua visão? Por exemplo, você falou sobre o aspecto político e as dimensões comerciais e a dimensão militar. Quanto perigo que estamos correndo, não é? O que eu penso assim seria o Duncan Bay Institute, que iniciou a Guerra do Vietnã. Isso foi em 1964. Isso, 1964. E você acha que os dois lados vão, por exemplo, os chineses, a tecnologia militar chinesa avançou muito, não é? Para conseguir atacar os navios dos inimigos ali numa distância considerável. Qual que é o perigo desse tipo de configuração? Vamos pegar várias perguntas e depois eu respondo todas. Isso. Próxima pergunta. Arthur, nós temos muitas discussões nos Estados Unidos sobre o que eles chamam de armadilha, né, de duas cidades. Isso significa que a rivalidade entre os Estados Unidos e a China necessariamente vai ser desenvolvida em relação à China, né, a avaliação chinesa desse pessoal. Então, vamos pegar mais uma pergunta e depois eu respondo. Será que temos mais uma pergunta? Tem uma pergunta aqui. É uma pergunta meio maluca, mas se o Trump, por motivos que nós conhecemos, se houver um impeachment do Trump, o que vai mudar, né, se os democratas voltarem ao poder ou algo assim? Ok, ótimas perguntas todas. Não é uma pergunta maluca, porque, como eu disse, é possível, pode acontecer. Eu vou seguir a ordem. O impacto no Brasil é meio complicado. Até onde os oficiais comerciais nos Estados Unidos não têm apenas uma agenda anti-China, mas é uma agenda anti-todo mundo, isso não é bom para o Brasil. Porque o aço, o alumínio, são coisas que são exportadas daqui até os Estados Unidos, né, em algumas quantidades. Então, acho que nós já tivemos um impacto negativo no Brasil em relação a essa coisa econômica dos Estados Unidos. Em relação à rivalidade, o Brasil tem uma vantagem de que está longe ali da ação, isso é bom. E os tipos de interações econômicas que eles têm com cada país são coisas distintas. Então, eu não consigo ver ali um impacto altamente positivo ou negativo no curto prazo. Eu acho que no longo prazo, se essa rivalidade continuar, claramente uma das coisas que a China vai tentar fazer é comprar mais influência, né? Esse programa Belt and Road, teoricamente, começa com esses países ali no sudeste da Ásia e pode incluir qualquer um no mundo e, com certeza, os países da América Latina também. Então, o Brasil está numa posição de ser beneficiário ali de um investimento chinês. Eu sei que teve grande investimento chinês em 2016 e isso diminuiu bastante em 2017 por vários motivos, alguns que têm a ver com a política aqui, alguns que têm a ver com a política da China, mas eu acho que o Brasil com certeza pode ser um grande beneficiário dos planos de infraestrutura da China, capacidade de achar esse tipo de coisa, e também chegando ao ponto de que a China
têm a necessidade de abrir os seus mercados de agricultura, porque eles não conseguem produzir tudo que eles precisam, e o Brasil está numa boa posição com relação a isso. Eu acho que, por outro lado, se nós chegarmos a um ponto onde essa rivalidade Estados Unidos e China se torna tão intensa que começa a pisar, né, ou explodir ali no sistema comercial, porque são as duas economias maiores do mundo que não vão seguir as regras, aí eu acho que é um problema para o Brasil e para todos os outros países também. Eu acho que o crescimento global é afetado porque existe um benefício ali com esse comércio livre. Se nós revertermos isso, se tivermos barreiras quanto ao crescimento comercial por causa dessa rivalidade, eu acho que isso vai ser ruim para o Brasil e para todos os outros países do mundo também. Agora, as implicações militares. Bom, eu não acredito nessa armadilha ali. Eu tenho um filho que está fazendo um PhD em Yale. Eu perguntei para ele sobre isso. Ele falou assim: esse cara que escreveu esse livro não sabe nada e não sabe nem do que ele está falando. Eu não vou entrar nisso em particular. Eu acho que essa ideia... Bom, tem uma ideia simples, que os Estados Unidos e a China são forças geopolíticas, são rivais, sim, e com isso nós construímos ali uma direção em relação a um poder velho, um poder novo. Não tem muita evidência histórica para isso. Eu acho que é um slogan de propaganda, né, para você ter uma ideia bem mais prosaica de que a China é um poder independente geopolítico que não faz parte do sistema de segurança dos Estados Unidos, diferente da Alemanha, por exemplo, que tinha a força econômica e acabava brigando com os Estados Unidos, mas no final das contas eles dependiam ali da segurança nacional dos Estados Unidos, e a China não tem esse problema, né? Ela consegue financiar a sua expansão, e é isso que os grandes poderes fazem, não é? E em vez de falar sobre isso, a pergunta é: será que essas duas potências que economicamente estão bem integradas, será que eles podem se dar nessas novas circunstâncias? Eu acho que a resposta é sim, se eles quiserem. Nesse momento, com certeza nos Estados Unidos, isso não parece ser o plano. Mas eu acho que não é algo inevitável. Eu acho que o resultado disso é construído pela atividade humana. Tem várias variáveis ali, isso pode seguir em direções diferentes e não é um default aí de conflito armado. Eu acho que não é isso que vai acontecer. Acho que isso está errado porque o sistema global inteiro que foi construído e onde a China se inseriu é uma coisa muito poderosa. E como a China tem toda essa produção transnacional, esse supply chain, né, essa cadeia de suprimentos, e eles dependem ali de componentes intermediários que entram de vários outros países, e eles dependem também na capacidade de exportar para outros países. Para eles, né, e para qualquer outra pessoa, né, em relação a confronto militar, nossa, eles sofrem muito mais do que eles já sofreram, né, na história do mundo. Então eu acho que essa posição é assim: com certeza vamos ter uma guerra, a não ser que... Não, na verdade, nós estamos ali num estado bastante bom para discutir as coisas, se nós pudermos diminuir a parte emotiva, né? Acho que esse que é o ponto de início. As implicações militares, especificamente, para ser claro, a China não está interessada numa guerra, né? Eles viram o que aconteceu com a Alemanha, eles viram o que aconteceu com o Japão. Você entra ali na parte militar com os Estados Unidos, isso é uma má ideia. E eu acho que está bem embutido, é uma ideia bem ruim, né? Desafiar ali a parte militar dos Estados Unidos. Não tem um resultado bom. E a China está numa posição mais forte do que o Japão ou a Alemanha, mas isso vai ser custoso. Então a estratégia deles é aumentar o seu poder politicamente e também na parte econômica, em paz. E a única área onde eles têm ali
a parte militar é Taiwan. Taiwan eles veem como parte da China e precisa ser reunificada. Teve especulação também na blogosfera chinesa, depois do Xi Jinping se tornou o presidente para a vida, ele queria, né, pegar Taiwan. E eu acho que é com isso que nós precisamos nos preocupar. Esse conflito militar pode ser evitado em todas as outras frentes, exceto em Taiwan, porque a China quer de volta e eles querem de volta agora, não mais tarde, e os Estados Unidos disse que não vai permitir que seja devolvido. E isso é uma coisa bastante preocupante. Mas eu acho que é o único ponto, né? A Coreia do Norte poderia ser um problema se eles realmente provocarem, mas acho que seria um erro de diplomacia e, no final das contas, tem uma convergência de interesses entre Estados Unidos e China que vai manter o problema da Coreia do Norte contida. Então, eu não acho que seja um ponto ali de conflito. Não agora, né? Talvez alguns anos depois isso seria um problema potencial mais para frente. Depois a pergunta é, o que muda se houver o impeachment do Trump? Eu acho que os métodos e táticas se mudam, mas o que eu disse no começo é que essa mudança de atitude nos Estados Unidos em relação à China não é uma coisa que veio do Donald Trump e não é uma coisa que o Robert Lighthead fez. Isso é compartilhado por todo mundo ali nesses assuntos estrangeiros. Que a China é um problema e a abordagem anterior, mesmo tendo funcionando no passado, não está funcionando agora. Então, eles precisam de uma abordagem mais robusta agora, e os Estados Unidos precisam ser mais assertivo, né, para proteger os seus interesses nacionais. Então, eu acho que estaríamos num lugar diferente se o Clinton tivesse sido reeleito, né? Então não haveria as tarifas de aço no Canadá, no México, na Alemanha, ela teria utilizado táticas diferentes, mas eu acho que a abordagem em relação à China seria bastante agressiva. Então eu acho que não muita coisa muda, né, se o Trump sair. Eu acho que existe uma grande ansiedade americana em relação a perder essa posição privilegiada dos Estados Unidos, né, globalmente falando, e qualquer pessoa que quiser ser eleita ali nesses cargos mais altos nos Estados Unidos vai ter que atender essa ansiedade. Temos tempo para mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho certeza que o embaixador queria perguntar alguma coisa. Parte da minha pergunta já foi respondida, não é? Que era sobre essa armadilha, né, Two Cities. Então, algumas pessoas já dividiram em 4 partes, não é? Então, o cenário diplomático, temos o cenário econômico, o militar e, finalmente, o tecnológico. Mas esse aqui, na minha visão, é onde nós teríamos ali um ganho. Então, os ganhos de um lado seriam, ou corresponderiam, né, a perdas. De qual que estamos falando? Ah, tecnológico, o cenário tecnológico. E você falou isso quando você disse que os Estados Unidos poderia entrar ali numa guerra fria tecnológica, não é? Porque eu não vejo os militares ou os diplomatas os empresários, eles querem se acomodar, né, e transformar ali para ter uma situação ganha-ganha. Isso seria muito mais problemático na área tecnológica. Bom, deixa eu falar sobre isso, porque eu tenho material sobre isso. Será que dá para colocar a apresentação de novo? Porque eu acho que você tem razão. Aqui, provavelmente, temos, de muitas formas, ali a parte mais difícil do problema. E, bom, então, o que está acontecendo aqui?
os Estados Unidos têm ali um mapa mental que se parece com esse gráfico. Então, isso aqui é em relação à manufatura global, isso voltando 15 anos, e com certeza os Estados Unidos era o maior fabricante, eles tinham um quarto de sua capacidade. Isso mudou, agora é a China que tem crescido e os Estados Unidos está em segundo lugar. Então, isso ajuda a explicar por que você tem essa obsessão com manufatura nessa administração do Trump e ajuda a explicar também, e está ligado nessa questão de tecnologia. Agora, tem essa ideia de que a China está galopando lá na frente na parte de tecnologia dos Estados Unidos e eles precisam ser parados, né, antes deles vencerem. Bom, eu não acho que a tecnologia seja uma corrida onde você chega ali no ponto de chegada e aí o resto todo perde. Não, é um processo em desenvolvimento onde você tem vários ganhadores de aspectos diferentes e como a tecnologia tem a ver com a difusão e a criação, você pode ser um vencedor mesmo sem criar uma tecnologia, se você aprender a usar direito. Então, eu acho que essa noção toda que é muito popular, né? As pessoas falam dessa forma, é que nós estamos ali numa corrida para ganhar, né, essa parte tecnológica. Isso para mim não faz sentido. Eu não entendo o que isso significa e se você tentar desenrolar isso, é impossível, né, você ter ali uma necessidade racional com relação a isso. É só para justificar uma outra coisa, na minha opinião. Mas, além disso, não é verdade que a China seja líder tecnológico. Eles fizeram muito progresso tecnológico, né, gigante mesmo, muito impressionante. Mas eu já vi vários indicadores do progresso chinês, né, na tecnologia e ninguém diz que a China é líder. Então é meio complicado, né, esse gráfico aqui, mas estamos vendo assim, se uma das formas de se beneficiar na tecnologia, você precisa licenciar as suas patentes e aí você recebe disso. E nos Estados Unidos, no ano passado, em 2016, na verdade, tinha 125 bilhões de dólares sobre licenciamento, né? Eles pagaram 40 bilhões para o governo, então existe um superávit nessa parte de propriedade intelectual, né, de 80 bilhões de dólares por ano. Então isso não é uma coisa que o Bob Lighthouse vê. A Europa tem um grande déficit nessa área, mas eles também ganham bastante. Eles têm um programa ali de licenciamento de propriedade intelectual também grande. 25 bilhões de superávit disso no Japão. Então, dá para ver, não dá nem para ver aqui a parte da China. Então, eles licenciam, eles pagam mais em termos de licenciamento de propriedade intelectual comparado com o Japão, quase igual o que o Japão e a Alemanha pagam juntos, mas eles ganham muito pouco. Então, se a China realmente tivesse essa grande base tecnológica valiosa, provavelmente eles estariam ganhando mais dinheiro do que realmente estão. Se você colocar isso como uma proporção, então se você pegar os pagamentos que você recebe e divide em relação ao que você está pagando, os Estados Unidos, todo ano, nos últimos 20 anos, basicamente tem ganho 3 dólares em termos de honorários de propriedade intelectual, comparado com cada dólar que eles pagam. Japão e Alemanha, 2 para 1. E a China recebe 5 centavos para cada dólar que ele paga. E isso não mudou. Então, se você pensasse assim, então a China está chegando ali na fronteira tecnológica, essa linha pelo menos estaria crescendo, mas não está. E a pesquisa e desenvolvimento nas empresas intensivas, isso é feito pela PricewaterhouseCoopers, em relação à tecnologia, eles medem isso, e nós vemos quanto que as empresas estão gastando, né, em relação à pesquisa e desenvolvimento como parte de sua receita. As empresas chinesas gastam apenas 1% de sua receita, agora chega a 2%, mas estão bem atrás, e na verdade a intensidade de pesquisa e desenvolvimento está acelerando mais rapidamente nos Estados Unidos do que na China. Então, a China realmente é um líder global? Não sei. Exportação ali, isso aí seriam dados do governo da China. A porcentagem de exportações high-tech produzido por empresas de propriedade doméstica é menos de 20% de todos os produtos. Então, 80% das exportações de high-tech são feitas pelas empresas estrangeiras. E tem só apenas alguns setores ali de equipamento eletrônico, mais ou menos 20%. Quase todo o resto é bem menor. Então,
O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, eu rejeito essa sugestão de que a tecnologia realmente é um grande ganho, está sendo caracterizada dessa forma, e tem muitas políticas baseadas nisso, isso é um fato importante, mas como analista, eu diria que isso é uma suposição falsa, e eu também desafio essa suposição de que a China já está em algum ponto de liderança tecnológica e tem uma ação urgente que precisamos fazer para evitar que eles ganhem dos Estados Unidos nessa corrida tecnológica. Não existe evidência para isso, nenhuma. Então, existem questões, eu acho que esse programa Made in China 2025, né, tem muitas práticas ruins na China, existem as transferências de tecnologia, existe a parte de licenciamento mandatório, existem problemas que precisamos lidar, mas nós não devemos caracterizar dessa maneira apocalíptica, onde estamos a poucos passos em relação a estar sob a pisada ali dos chineses. Eu acho que isso é um grande exagero. Então, Sérgio, você quer ter a última palavra? Tem mais uma pergunta? Isso, você pode fazer a pergunta e depois eu vou fazer o fechamento. Mas espere o microfone, por favor. Cadê o microfone? Cadê a mocinha? Você tem uma pergunta também? Tá bom. Tá, vamos fazer duas perguntas então. Na sua opinião, quais são as medidas de um país como o Brasil para lidar com essa rivalidade e qual que seria a melhor resposta com relação a isso? Boa pergunta. Então, eu vou fazer outra pergunta e depois eu respondo. Obrigado. Arthur, tem uma coisa. Os chineses, eles estão fazendo investimentos muito grandes na educação tecnológica. Os Estados Unidos, se você lê ali os jornais, eles estão ali reduzindo essa educação tecnológica. E qual a importância disso? Certo. Então, em primeiro lugar, o que o Brasil deveria fazer em relação a essa rivalidade? Vou responder isso primeiro. Fiquem calmos, em primeiro lugar, né? Eu acho que é o que todos nós precisamos fazer. E eu acho que o ponto principal é que nós temos ali instituições globais bastante robustas que funcionam muito bem a maior parte do tempo para criar um ambiente para o crescimento e a cooperação econômica. Eu acho que, até onde possível, o papel mais importante para países como o Brasil é participar ativamente nesses fóruns, se for assim G20 ou o WTO, ou outras organizações, e tentar trabalhar de maneira diplomática para obter soluções, para preservar as instituições presentes, para elas se tornarem mais representativas. Isso parece simples, né? Mas na verdade é bem difícil, e nós temos um diplomata bastante experiente aqui, e depois ele pode falar, né, como esse trabalho é difícil e frustrante, não é? Mas isso em primeiro lugar, né? E a segunda mensagem, que também tem a ver com a pergunta do Norman, seria o autofortalecimento. No final das contas, a maior parte dos destinos econômicos, né, especialmente para uns países como os Estados Unidos, maiores, eles que precisam determinar, não são os estrangeiros que determinam isso. Eu tenho vindo ao Brasil durante 10 anos e eu sempre falo a mesma mensagem, porque as pessoas estão falando, que legal, estamos vendendo um monte de ferro, né, ali para a China, que mais que a gente pode vender para a China? Minério de ferro, não é? E a minha resposta é, não, você está pensando da maneira errada. O Brasil precisa olhar para os seus próprios investimentos, para o seu próprio governo fazer os investimentos que eles querem, aí que vocês vão poder ter uma rentabilidade ali com a China daqui 30 ou 40, 50 anos, mas se você não fizer isso, você vai perder. E a mensagem é igual nos Estados Unidos. Norman, você tem razão. E eles estão tentando investir em educação em todos os níveis. Nos Estados Unidos, acabamos de ter uma greve em Virgínia do Oeste, porque os professores, eles
eles estão ali na posição 49, né, em relação a piores salários. Eles queriam um aumento de 5% no salário dos professores, isso já há vários anos, e temos outros estados ali que já cortou, né, o número de dias na escola de 5 para 4. Isso é uma loucura. Se você falar assim, olha, se você quiser falar ali, estamos numa corrida tecnológica, a primeira coisa a fazer é investir muito mais em casa mesmo, né, em todos os níveis de educação, e também na educação tecnológica, e também em pesquisa e desenvolvimento, e em mecanismos para melhorar a qualidade ali do capital. Então, a maior parte das coisas agora nos Estados Unidos que estão sendo vistos na China são esses tratados comerciais, né? Na verdade, não é culpa da China, é dos Estados Unidos que não pegou os lucros, né, gerados pela globalização e não colocaram de volta ali em investimentos domésticos. E o resultado é 80% da população que foi deixada para trás nos Estados Unidos, que não lucrou tanto quanto deveria ou nem lucrou nada a partir desse sistema global. E eles ficaram bravos e culparam Donald Trump porque eles acharam que ele que estava quebrando o sistema. E no longo prazo, de repente, foi uma coisa irracional, mas foi bem compreensível, porque os Estados Unidos falhou com relação a isso, né? Falhou em fazendo as coisas que deveria fazer. E eu gostaria de deixar por aqui, pelo menos do meu lado, para dizer assim que todos esses problemas que nós discutimos, eles são reais, mas no final das contas, para todos os países e as soluções para todos são em casa. Se vocês quiserem ter relações melhores com os seus parceiros comerciais, a primeira coisa a fazer é fazer tudo que você puder para fortalecer o seu sistema doméstico para você negociar de maneira forte. Ok. Eu ainda estou com dificuldade de entender como que foi possível para o Xi Jinping, em um período curto de tempo, concentrar tanto poder em suas mãos, sem, aparentemente, tendo uma resistência séria. E agora, impondo, né, essa disciplina partidária ali em todos os oficiais chineses. Então, isso do nível central até o nível local. Então, será que está faltando alguma coisa aqui? Será que nós não captamos alguma coisa? Será que a força dele, ele não está ameaçando, não é? Ele não está ainda, não é? Porque é difícil você aceitar essa história de que ele que é o grande poderoso e ninguém pode desafiá-lo e que não existe um descontentamento. Não estou falando da sociedade chinesa como um todo, mas dentro ali da elite do Partido Comunista, não é? Isso é uma pergunta bem interessante. E a resposta honesta é que tem gente que não sabe, porque o sistema político da China é uma caixinha preta. Na verdade, é impossível responder essa pergunta, porque nós não sabemos exatamente como ele conseguiu isso, quanta resistência que houve, como é que ele neutralizou essa resistência e quanto que ainda tem de resistência. Nós só temos indicações bem espalhadas. Mas qual que é a sua intuição? Eu vou fazer alguns comentários. Eu acho que é importante reconhecer que quando ele entrou no poder em 2012, ele tinha um mandato, né, de grande parte ali da elite do Partido Comunista, e eles achavam que a nação tinha saído ali dos trilhos, que o governo não estava trabalhando, que existiam ameaças ao controle da estabilidade. Então ele chegou no mandato com uma grande parte da liderança, né, para realmente ser mais rígido, acabar com a corrupção, melhorar a disciplina. Então, grande parte das coisas que ele fez foi as tarefas mesmo que eles tinham passado para ele. Agora, ele foi além disso, porque eu acho que ninguém disse assim, então agora você vai ser presidente para o resto da vida. Não, eu acho que ninguém teve esse plano para ele. E nós temos evidência indireta para sugerir que muitas pessoas estão descontentes com isso, que
essa resistência, de repente, é uma palavra muito forte, mas acontece com o que ele está fazendo. Eu acho que tem uma diversidade dentro do Partido Comunista. Eu acho que muitas pessoas acreditaram que isso precisa ser visto numa direção mais urbana, né, no longo prazo, para ser sustentável. Com certeza, não existe uma visão unificada do partido dizendo assim, ah, essa é a forma de fazer, não tem dúvida. Eu acho que tem muita coisa, muito burburinho. Mas eu acho que a evidência que nós temos é que ele é um político muito estratégico e habilidoso, e ele tornou o custo tão alto que as pessoas estão ficando quietas, né? E a realidade, assim como todos os líderes chineses, você tem muita legitimidade com a competência. Então, se ele fizer algo errado na economia, as coisas começarem a dar errado, aí ele pode ter problemas. Mas agora ele está indo muito bem, né? Os tenentes deles aí estão indo muito bem, e a China está numa posição muito mais forte agora comparado com há 6 anos atrás, quando ele entrou, não é? Eu acho que em todas as medidas. Então podemos dizer assim, tá, então você não está gostando do que eu estou fazendo? Por que você não está gostando? Porque está tudo indo muito bem, então fique quietinho. E isso fica muito custoso, né, para as pessoas irem contra, porque não tem nada que você pode apontar, não é? Que é destrutivo, né, que ele está fazendo. Ah, seria melhor se a gente tivesse, né, um sistema daqui a 40 anos. Não, isso não é um argumento, né, que vai colar agora. Então eu acho que nós vamos precisar viver com o Xi Jinping durante um bom tempo. Eu acho que ele tem ali um exército de pessoas muito competentes, e mais para frente vocês vão ver uma deterioração ou no desempenho econômico ou em alguma outra área social que as pessoas consideram bastante, e vai ficar menos óbvio que o Partido Comunista vai ser muito efetivo, né? Tem uma perda de efetividade, e a legitimidade dele, o espaço para uma rivalidade, né, vai se abrir. Eu não espero nos próximos 5 anos, com certeza. Arthur, muito obrigado por essa apresentação muito abrangente, muito bem pensada. Eu espero ver você mais cedo do que mais tarde, você está sempre convidado. Muito obrigada.